Boa noite, de volta com o programa CDL TV ao vivo aqui no canal 11 da NET, a TV Com, programa organizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez para acompanhar o nosso programa. Queremos deixar aí abertos os nossos canais de comunicação, como por exemplo o WhatsApp, SMS 1378053326, 1378053326, está aí na sua tela. Telefone fixo à sua disposição, 1332899495. Sugestões de pauta, você de assessorias também, se quiser trazer a sua pauta para ser debatida e sugerir um entrevistado para o nosso programa, fique à vontade, críticas, sugestões, fique à vontade e utilize o nosso e-mail, tv@cdlsantospraia.com.br e à sua disposição também o Facebook, CDL Santos Praia. O programa de hoje trará, no primeiro bloco, a participação do supervisor-geral do NESE, o Júlio Simões Júnior. O Júlio, que é coordenador do NESE, supervisor-geral do NESE, que é o Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos da Unisanta. E também comigo aqui, hoje, o presidente da CDL, como eu sempre digo aqui, como nosso comentarista, que o faz muito bem, Nicolau Miguel Obeide. Boa noite, Júlio. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite. Prazer é meu estar aqui com vocês, à disposição de vocês. Ok. Até às 7 da noite, ao vivo. Nicolau, é sempre importante trazer uma instituição representativa da nossa cidade, que é a Unisanta, aqui representada pelo seu núcleo de pesquisas, que é o NESE, não é? O NESE realmente é uma instituição importante, né, para Santos, para as pesquisas. E é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Para podermos discutir alguns assuntos aí de pesquisa. Vamos lá. Ô Júlio, conta pra gente o que é o NESE, quando ele foi fundado, qual o escopo de atuação da entidade? Quando o curso de administração foi criado na Unisanta, nós sentimos assim, a necessidade de dar alguma coisa a mais para a cidade. O que seria? Não existia aqui nenhum tipo de instituto de pesquisa que pudesse estar atuando dentro daquelas informações necessárias à tomada de decisão, quer seja pelo setor privado, como pelo setor público da cidade de Santos e região. E a partir de então nós começamos a fazer pesquisa, isso aí em dezembro de 97, nós começamos a fazer pesquisa já em 98, no ano seguinte nós começamos fazendo a POF, a pesquisa de orçamento familiar, que era a pesquisa diretamente no domicílio de 220 famílias de Santos, anotando todos os gastos que essas famílias tiveram durante aquela semana. Então, a cada semana nós íamos lá, trocávamos material e já íamos processando e tal, para criar o perfil de consumo do santista. E isso aí deu um trabalho muito bom. Nós tivemos, assim, a oportunidade de usar para outras finalidades, inclusive o próprio comércio aí tinha dados interessantes. E a partir daí nós pudemos então criar a cesta básica, a cesta de consumo, não a cesta básica que a gente conhece como preço de cesta básica, mas a cesta de consumo, atribuindo pesos a cada um dos produtos de acordo com o nível de consumo por parte da população, e daí originou o índice de preço ao consumidor, que a gente faz mensalmente na cidade de Santos, apurando o preço desses produtos mais consumidos. Vocês fizeram uma média de faixa... de acordo com o peso, vai até 20 salários mínimos da população. Então, quem ganha até 20 salários mínimos. Então, a partir daí, você tem quanto é que consome em termos de supermercado, qual é o supermercado mais procurado, qual é a farmácia mais procurada e tal. E de acordo com o peso que esses produtos têm dentro dessa cesta que foi montada, atribuído pesos para cada um deles, né? Então, por isso que a gente, quando fala a gasolina aumentou 5%, a gente fala, pô, mas tudo isso, né? Mas acontece que para nós, na hora que a gente vai calcular, vai dar zero, qualquer coisa em função do peso que o produto tem do total. Do total. É por isso que, às vezes, a percepção da população, quando vê uma inflação em torno de 5%, 6%, que aconteceu no país, né, a meta aí gerando de 6% a 7%, né? É a percepção diferente pelo dia a dia, talvez porque os pesos não estão representados no cotidiano daquela pessoa. A pessoa vê pelo produto que está comprando. Sim. Eu paguei 10 semana passada, agora estou pagando 15. Mas se isso aí entrar dentro da cesta de pesquisa do IPC, ele vai representar 0, alguma coisa. Porque tem as cadeias de formação de preços também que influem diretamente na atribuição desses pesos. E tem aquele negócio, você pode ter uma promoção, por exemplo, o preço
diminui consideravelmente. Você percebeu alguma curiosidade a respeito do Santista em relação a algum diferencial de outras localidades ou não teve esse comparativo? Não teve assim grande coisa não. Ele consome assim, um pouco menos, tem um pouco menos de qualidade, vamos dizer assim, do que o pessoal da capital. Ah, sim? Menos qualidade? Menos qualidade, assim. O consumo deles são produtos não tão sofisticados. Entendeu? Mesmo porque o nível de renda também, também um pouco mais leva a isso. Mas nada assim particular que a gente pudesse estar nada de muito gritante. Não, né? não. Acho que tudo se explica até pela proporção da diferença de renda da capital. Isso, exatamente. Aqui para então, Baixada. o poder aquisitivo nosso aqui, a renda per capita nossa está em torno de R$ 1.600, R$ 1.700. Então é baixo, né? Tem gente que ganha muito. É verdade. Aí entra no mesmo critério do preço do índice ao consumidor, né? Uns ganham muito, outros ganham pouco. Né? Bom, Júlio, em termos de Inese, eu vou te fazer uma pergunta, não sei, não é exatamente calcada em números, mas da percepção que as pessoas têm no dia a dia aqui de Santos, né? Que a vida o custo de vida está muito elevado aqui. Em termos de pesquisa do Inese, vocês conseguiram detectar isso? É fato? A vida aqui em Santos e na Baixada? Mas também assim, não tá com é custo elevado? Dentro dessa metodologia que a gente usa, que é a metodologia que a FIP usa, né? Existe uma variação percentual que ela se dilui em função dos pesos, né? Mas tem coisa, por exemplo, aluguel é uma coisa que pesa bastante, né? Enfim, então é bem diferente do que a gente encontra em outras localidades. Mas assim, não é Pode também ser sazonal também, né? mas não Pode é que sazonal. Você pega uma temporada aqui que vem mais de 1 milhão de pessoas aqui para a Baixada, claro. Lógico que é a hora da oferta e da procura. Exatamente, então é a hora que o preço sobe. Na hora que a gente faz a medição, logicamente que vai dar um acréscimo. Nicolau, você que está aí. Se você me permite, tem algumas perguntas aqui. Pois não. Vamos lá. Já chegaram algumas perguntas aqui. Vejo em algumas propagandas e caixas de produtos escrito ISO 9001, mas até hoje não entendi o que é isso. Poderia me explicar? Rosa Soares, do bairro da Aparecida. Eu vou tentar explicar. Não é minha área, mas a gente trabalha. Isso aí é um índice de qualidade no produto. Ele tem que ser certificado, e aí eu acho que tem um colega aí da BNT, né, que vai estar por aqui, que isso aí é uma norma de qualidade do produto. Ele tem que obedecer determinados padrões. Tá? E depois ele é certificado, passa para auditorias e tal, até obter esse conceito, esse status de ter o ISO 9000, 9001, ou tem o 14000, outros aí que são ligados, o ISO 9000 aí é mais ligado a processo de trabalho, tem aí o ligado ao meio ambiente, ligado à responsabilidade social. Então são parâmetros que determinam qual é a qualidade mínima para que um produto ou serviço deve ter. Ô, Júlio, em termos do NESE, das pesquisas realmente que são muito importantes, né? Uma ferramenta muito importante para a indústria, para o comércio, acima de tudo, né? Mas tem tipos de pesquisas diferentes, por exemplo, tem a qualitativa e a quantitativa. Vocês atuam tanto com uma quanto com outra? Explica para a gente rapidamente, o pessoal de casa, o que é um formato e o que é outro. Quando nós saímos entrevistando as pessoas, fazendo questões de múltipla escolha, isso aí é uma quantitativa. Eu estou trabalhando com quantidade de pessoas, e aí a gente escuta falar, principalmente na época da eleição, né? 95% de acerto, margem de erro de 2% para mais ou para menos e tal. Então, essa daí é ligado à quantidade. Tá. Quando a gente fala em qualitativa, nós estamos trabalhando com um número reduzido de pessoas e é no tete a tete, é conversa. Tá? Então, a gente faz uma rodada de conversas e tal e vai sentindo como é que é. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem antigo aí, que na época de faculdade. Se uma pessoa vai lançar uma panela, por exemplo, ele vai convidar mulheres que lidam dia a dia com a panela, vão colocar dentro de um estudo para que elas analisem a panela. E a partir dali vão ter os comentários das mulheres. Então vão dizer, olha, a panela é mal polida, a panela tem o cabo muito fraco, e a partir daí... Demora para esquentar, demora para fazer Então a partir daí ele vai
aperfeiçoando a Entende coisa. Olha, eu quero Panela, indicar João. um pescador para vocês aí do NES, hein? O João Vilela lá do João Zé é que Miguel, que está com a entende, gente, né? entende panela. Ele vive o dia a dia para ele uma pesquisa qualitativa e quantitativa, Então, é quase isso aí, todo assim, dia, principalmente a qualitativa. Nós fizemos um trabalho, por exemplo, para a prefeitura, e foi inclusive para Turim, né, na Itália, que é sobre evasão escolar. E assim, os dados quantitativos não davam assim a condição de você fechar um motivo ou os motivos. Então nós fizemos rodas de discussão, né, com pessoas preparadas para isso, que ouviam os pais, ouviam os alunos, por que saiu da escola, o que ele pensa da escola e tal. Então esse é um tipo de uma pesquisa que vai trabalhar com essa qualidade, vai pensar no tete-a-tete, diretamente discutindo com o entrevistado. Ô, João, e você disse aqui que o NES ele faz pesquisas que são a própria existência, a razão de ser dele, né? Esse cenário econômico, enfim, mas vocês trabalham também com pesquisa sobre encomenda, né? Sim, como é que as pessoas podem usufruir? Quais são as áreas que vocês atuam? Por exemplo, nós vamos ter uma reunião até amanhã para definir alguma coisa ligado ao comércio. Nós temos que saber qual é o tipo de pesquisa, qual é a necessidade. Por exemplo, existe uma pesquisa que eu acho que deveria ser até obrigatória, que a pessoa vai abrir um ramo, vai abrir uma loja dentro de um determinado ramo de atividade, e eu acho que essa pesquisa deveria ser obrigatória, ela fazer uma pesquisa de se aquele mercado condiz aquele ramo que ele pretende abrir. Local. Porque o que nós vemos aí, muitas pessoas montando determinadas lojas com determinados ramos e fracassando. Verdade. Às vezes tem uma boa administração, um bom ponto, e aquele ramo não cabe dentro de uma pesquisa resolveria, né? Na realidade, aí caberiam duas coisas. Uma seria a pesquisa de mercado. A segunda seria de fazer um bom plano de negócio. Quer dizer, levantar todos os custos que estão envolvidos ou que podem se envolver durante a realização, ver qual é a taxa de retorno, ver se é viável ou não o tipo de negócio. Não, essa parte, por exemplo, nós tivemos até no programa passado com o Paulo, que é gerente do Sebrae, Sim. né? E nós estamos falando de vários cursos que tem, e orientação, formação de preço, etc. O que eu estou falando é na outra parte de pesquisa, se realmente aquele reduto, né? Se aquele reduto que a pessoa frequenta, que vai montar o seu ramo de atividade. Se você tem transporte fácil para isso, se você tem estacionamento fácil, enfim, tudo aquilo que envolve o local onde você pretende instalar o seu negócio. A concorrência. Ou às vezes está saturado também, né? Também, pois a concorrência. A gente entra numa rua, você vê 3, 4 pizzarias uma do lado da outra. A concorrência é que no final ou às vezes ganha, até o saturado, de repente, ele também aí colabora, né? Porque depende muito, se você olhar para São Paulo, você olha determinadas ruas, Rua Santa Catarina, você só vê roupas de noite. Então aí essa pesquisa ajudaria. Aí tem que ver o não hábito. Ainda, né? O hábito e a renda das pessoas. Né? Ô Júlio, até perdão, te chamei de João, né? A produção me avisou aqui que o João Vilela vai estar com a gente na sequência do programa, né? Da Design Gallery. O Vicente aí hoje atuante, aí junto à CDL também. O Rick Santos, agente autorizado da BNT, vai estar logo mais conosco aqui no programa. Mas tem a participação aqui, uma pergunta para você, Júlio, da Sibeli Fernandes Soares, do bairro da Ponta da Praia. Em termos de pesquisa, qual a diferença entre os índices de emprego e desemprego de 2013 para 2014? A tendência é melhorar ou piorar? Olha, os últimos índices que nós apuramos, eles ficaram estáveis, não houve nem aumento considerável, nem diminuição. Acontece o seguinte, que se a gente for observar os institutos de pesquisa que trabalham com emprego e desemprego, nós vamos ver dados completamente diferentes de uma pesquisa ou outra. De repente, essa pessoa pode ter acesso a uma pesquisa que o SEAD fez, ou uma pesquisa que o IBGE fez, dão resultados diferentes. O problema está na metodologia escolhida. Isso aí interfere muito no resultado. Tá? Então, nós aqui usamos a mesma metodologia que o SEAD utiliza. Então, a pessoa está procurando emprego, não importa o tempo que ela esteja procurando emprego, ele é considerado como um desempregado. O IBGE considera uma semana procurando emprego para ser considerado desempregado. Tá? Então, são metodologias que se usam. Enfim, não existe assim
grandes preocupações. Ela vai oscilar, sim, em determinados momentos vai oscilar, principalmente nesse momento que nós estamos passando politicamente. A economia está instável, né? Está naquele compasso de espera para ver o que vai acontecer, quem vai ser o ministro, tudo mais, e isso aí dá um certo desconforto para o mercado. Né? Então, fica uma estabilidade, né? O pessoal... na realidade, a bolsa, quando fala uma coisa, cai, quando fala outra, sobe. Então, está uma oscilação. Os investidores já não. Está uma oscilação muito grande e uma incerteza do que vai vir pela frente. Né? Enfim, então isso aí pesa nos resultados de pesquisa. Não tem como não pesar. Então, na parte de emprego e desemprego, muitas vezes não é uma questão local. Não é questão de que, olha, a prefeitura vai tomar tal medida, não depende dela. Tá? Depende da questão macro. Né? Então, as medidas que são tomadas lá no Planalto vão refletir positivamente ou negativamente nas cidades, nas localidades, dependendo daquele forte que ele tem como economia da região. Ok. Júlio Simões Júnior, que é o supervisor-geral do NESE, o NESE, que é o Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos da Unisanta, esteve com a gente aqui no programa CDL TV. Foi um prazer te recepcionar. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição aí quando acharem necessário aí, né? Estaremos sempre às ordens. Só para encerrar, Nicolau, o NESE sempre próximo à CDL Santos Praia, né? Isso, e inclusive nós estamos aí traçando aí uma parceria exatamente em torno dessa pergunta que eu fiz, que é a respeito do... Já existe a parceria em termos de se divulgar os dados do NESE, que aliás são dados públicos, está no site www.nese.unisanta.br, para quem quiser acessar. Só não estão aqueles que são pesquisas encomendadas e que não foi dada autorização. Naturalmente. Então, o sinal que você vai voltar logo a estar conosco, vai ser um grande prazer novamente. Júlio Simões Júnior, supervisor-geral do NESE, esteve conosco nesse primeiro bloco aqui do programa CDL TV, que volta já já. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e, na esfera municipal, pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs.
De volta aqui no programa ao vivo, na CDL, programa CDL TV, na TV Com. Vamos aí, voltando ao nosso segundo bloco, que tem novos convidados. Antes eu quero anunciar que o comentarista Nicolau Miguel Albeide, presidente da CDL Santos Praia, continua comigo. Aqui vai estar conosco até o final do programa, às 19 horas. Aliás, relembrando a nossa reprise, todo sábado às 19 às 20 horas. E agora novos convidados, basta integrar aqui o hall de debates do programa CDL TV. O Rick Santos, agente autorizado da BNT, radialista bastante conhecido, Rick Santos. Tudo bem. Não é? E o João Vilela, empresário, que está sempre conosco aqui na CDL TV, vai falar de temas importantes como disponibilidade de vagas agora no final do ano, expectativas de vendas para o Natal. Vamos falar também da qualificação profissional e eu cumprimento o Rick Santos, um grande parceiro de muito tempo, né? Tudo bem, Zé? Beleza. Nicolau, prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos aí, que podemos passar mais informações aos telespectadores desse programa que realmente está tendo uma grande audiência, uma realização da CDL Santos Praia e um programa da TV Com, que é a TV que fala mais com o público da cidade, que é isso que é importante. E o João também. Tudo bem, João? Tudo bom. João Vilela conosco mais uma vez. Você já é da casa, né, João? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Rick. Boa noite, Rick, né? E Nicolau também. Boa noite a todos. Nicolau, então, eu quero que você faça até o preâmbulo desse papo, né? Porque a gente tem debatido esse dia a dia, tem vivenciado essa realidade, essa época de contratações, não é? Muitas vagas disponíveis no comércio. E como é que está esse cenário? Porque nem sempre a gente qualificada, né? Queria que você puxasse esse papo para a gente repercutir com o Rick Santos e com o João Vilela. Vamos começar falando das vagas, né, João, para final de ano. Claro. Todos nós aí, lojistas, contratando para final de ano, pretendemos ter que o Natal seja bom, né? Eu espero. O seu Natal já até começou, né, João? Meu Natal sempre começa antes. Começa antes, que você vende ornamentações para o Natal. A partir de setembro, no final de setembro começa o Natal. Isso, aí... E eu não sei, você está contratando, você já contratou? Contratei. Qualificação, como é que está, né? E que aí é um assunto que nós vamos conversar com o Rick em relação às dificuldades, né, que nós temos para qualificar esses funcionários. É um trabalho muito grande, você tem que começar antes, porque é um trabalho, no meu caso, tem muita coisa técnica, né? No teu caso, mais ainda, talvez. Verdade. Mas a gente a pessoa tem que conhecer muito bem, tem que atender muito bem, tem que entrar no espírito da loja, realmente, da empresa, para poder realmente... entender qual o raciocínio, qual a meta da empresa, qual a filosofia da empresa. Talvez seja a parte mais difícil de você... Às vezes as pessoas falam, mas as pessoas não trabalham direito, trabalham assim, trabalham assado. Mas o mais difícil talvez seja as pessoas entenderem a filosofia de cada empresa. E cada uma tem a sua, então tem que se ajustar tem que aos ter um dois questionamento, pontos. né? Como nós vulgarmente falávamos, é vestir a camisa da empresa. Eu acho que essa é a condição exatamente, do João, né, o João? E depois, fora isso, a pessoa tem que se preparar, né? Agora, o que eu percebo hoje, não sei se você tem percebido bastante, que a gente tem recebido muito lá na CDL reclamações, são que as pessoas não têm comprometimento. Você percebe isso também, João, em relação a... as pessoas se envolvem, mas não se comprometem. São coisas muito parecidas, mas tem uma diferença muito grande. As pessoas acabam se envolvendo, claro, até funcionário, o próprio empresário também é responsável por boa parte. Porque, só a gente dando exemplo, Nicolau, não tem outra forma. Tem que dar, o que as pessoas falam que é errado, falam chamado até de treinamento, mas é uma forma de treinamento. E tem que também dar o exemplo. Não adianta você querer que o seu funcionário trate bem o seu cliente, se você é o primeiro a não tratar. Então isso o exemplo talvez seja o mais importante e seja o mais difícil de você conseguir agregar. A partir do momento que você também se envolve com o seu funcionário no formato, você acaba se comprometendo também. Então, falta de envolvimento, falta de comprometimento é muito grande hoje nas pessoas. Tem a ver com a gerência da empresa também, que se essas pessoas, o que você quer dizer, se essa pessoa atende bem, o dono da empresa atende bem, é óbvio que o funcionário vai seguir o mesmo caminho, né? Exatamente. Agora o Rick, que dá treinamento, Rick, nós tentamos aí alguns treinamentos aí em relação a currículos na CDL. O que você percebeu aí da dificuldade, né, que eu vinha falando para você? Nicolau, eu sou santista aqui da cidade, tenho orgulho de ser santista, mas a gente, telespectador
da TV Com, do programa, sabe que a Baixada Santista, infelizmente, ainda tem uma marca de mau atendimento, né? A mão de obra de Santos é considerada uma mão de obra difícil de trabalhar, né? A gente pode perceber isso até pela dificuldade que as empresas têm de contratar. Algumas empresas até têm o conhecimento de que utilizam a estrutura do CDL para fazer o processo de seleção, começam a seleção com centenas de pessoas e quando vão passar o filtro, né, o pente fino para identificar as pessoas que teriam o perfil para trabalhar, dá para se contar nos dedos das mãos, né? Por que isso acontece? Infelizmente, porque há um histórico de que você percebe que as pessoas, muitas vezes, elas precisam de uma renda, mas elas não querem trabalhar. Quer trabalhar pelo dinheiro, não porque gosta de fazer. Então elas precisam preencher a sua renda, né? E a partir de que hoje a gente teve todo esse processo de globalização e internet, as pessoas começam a ficar mais exigentes, até porque o cliente ele conhece mais de produto, ele conhece, ele teve a possibilidade de viajar mais, de conhecer coisas melhores e automaticamente vai exigir mais, né? Ele tem também o acesso a outro tipo de atendimento, principalmente o santista, né, o cliente santista exigente, ele tem uma grande, o que prejudica muito por um certo lado, é o efeito de estar do lado da grande capital de negócios do Brasil e da América Latina, né? Uma das maiores do mundo que é São Paulo, onde o nível de pessoas é muito maior, o volume de pessoas candidatas é muito maior, a seleção ela é filtrada, quer dizer, então há muita comparação. Então, qual é o processo que a gente tenta desenvolver com o CDL? Exatamente, por quê? Porque existe uma mecânica, a gente está aqui com um empresário, você também, um presidente da entidade, mas também como um empresário lá da sua loja, você pode até comentar sobre o que eu vou falar. Há um processo de relacionamento de negócios, onde você tem um cliente, tem um funcionário e tem o patrão, né? esse trio aí, é um processo que ele acontece centenas de vezes por dia, nessa relação de negócio, né? Então você veja só que nesse trio aí você tem que combinar o funcionário que conhece do produto, que tem que ter a percepção de entender como que o cliente gostaria de ser atendido e como que o patrão quer que ele atenda. Você vai fazer desculpe te interromper, vou até fazer uma pergunta aqui que está dentro daquilo que é para você e para o João, que nós recebemos uma pergunta aqui. Para trabalhar com vendas, a pessoa precisa ter nascido com aptidão ou pode ser com treinos? Carlos Henrique Costa, bairro do Macuco. Exatamente isso. Então, assim, claro que a aptidão, a pessoa que tem facilidade de trabalhar com público, em comércio, em venda, né, que tem aquelas estratégias de negociação que você, normalmente hoje o cliente ele é exigente, ele quer desconto, ele quer, às vezes você vai argumentar, não tem essa marca, mas tem esse produto, ele tem todo um processo. Então essa relação que eu falei, que imagina um funcionário, um colaborador, que ele tem que entender qual é a percepção que o dono quer dele no processo de vendas, qual é a percepção que o cliente quer com o tratamento dele, e qual é a percepção... Por exemplo, no caso do João, que trabalha com 90% é mulher, né, João? 80%. Já tá, o homem já está comprando bastante. Não, para compra? Cliente? Cliente está em torno de 60% mulheres, 65%. É mesmo? Tem bastante homem comprando? Muito mesmo? Interessante. Me surpreende até. Interessante, a gente falou agora há pouco sobre panelas. O homem é muito mais exigente, em geral, não tem essa... ele quer quando ele vai cozinhar, normalmente o homem não cozinha o dia a dia. Ele quer ser o homem gourmet, ele quer ser... Então ele chefe, acaba tendo, na média... Mais detalhes nos equipamentos. Exato. Lógico, a mulher tem uma dedicação ao detalhe muito forte. Mas o homem também não fica atrás nesse ponto, não, e ele quer linhas bem interessantes. Mas quem é mais, que nem o Rick estava falando, quem é que é o mais... Exigente? Exigente. O homem ou a mulher? Os dois são. Não dá para medir. Você está querendo ficar bem em casa, né? Eu gosto de cozinhar muito em casa, minha mulher também, nessa parte, gosta de cozinhar, e cada um tem uma parte. Mas em relação a treinamento de funcionário, a pergunta acho que foi essa, né? Em relação... Se a pessoa já nasce com aptidão, né? Lógico que a aptidão para qualquer área é importante. Mas eu acredito que a grande parte, mais de 90%, é esforço.
Se a pessoa se esforça, a coisa começa a andar realmente. E há uma questão muito importante nisso. Se você tem realmente dedicação, se você gosta do que faz. Comércio hoje em dia, a palavra, na minha opinião, são duas palavras que são muito importantes. E são muito parecidas no conceito geral. É transparência e honestidade. De todo mundo. Do funcionário, do patrão, do cliente. Transparência e honestidade. É a questão mais importante. Hoje em dia, você me colocou bem que tem internet, aí tem uma forma muito forte. As pessoas, não adianta você falar que o seu produto tem o melhor preço, a melhor qualidade, que ele consegue derrubar isso facilmente. Ele consegue saber isso com toda certeza se é ou não é. E a mesma coisa tem que ser clara com os clientes, com os funcionários, e a recíproca tem que ser verdadeira. É muito importante hoje essa relação de consumo, mudou muito o mundo. Hoje em dia, o Código de Defesa do Consumidor, principalmente, que eu acho que é um instrumento muito bom para os empresários. A pessoa falava, não, mas vai ser ruim para o empresário e vai ser bom para o consumidor. Eu acho que é o contrário, eu vejo ao contrário. O Código de Defesa do Consumidor hoje é muito bom para o empresário. Depende, né, o João, bom empresário. Porque o que eu percebo também, às vezes, para o empresário, os consumidores eles não têm muita clareza, não têm muito conhecimento do Código do Consumidor e, às vezes, eles só lembram das coisas que realmente os interessam. Claro, claro. Então, eu já sofri, como você já deve ter tido esse tipo de problema. Claro. As pessoas falarem sobre trocas em 7 dias, ou como devolução, principalmente na parte de devolução de... Então a gente se não for por site ou por catálogo... Nós precisaríamos deixar bem claro que o Código do Consumidor só prevê a devolução de dinheiro em caso de compras online ou por telefone ou por catálogo. Ou por defeito que funciona em 30 dias. Ou a garantia do produto ela tem que ser no mínimo de 90 dias. Sim. Mas a devolução, porque eu já tive vários casos de pessoas chegarem na loja e comprar, eu comprei faz 2 dias, eu não quero mais esse produto. Não existe esse direito de troca porque foi comprado em loco. Ela pode ir até por uma gentileza da loja, sim, trocar, sem dúvida. Mas não a devolução o que eu digo é que assim, nivelou por cima, Nicolau. Ele começa a excluir os maus empresários. Eu até acho que nós vamos chegar, viu, João? Desculpe te interromper, mas eu até acho que, como o Rick estava falando, eu acho que até nós deveremos chegar daqui a um tempo, talvez as lojas comecem até como aquele velho slogan, né, que nós tínhamos, né, da Sears. Isso. Que era satisfação garantida, ou seu dinheiro de volta, que todo mundo conhece. Você sabe o que é engraçado pontuar? Até brincando com uma frase que é comum, é recorrente, né, que é que o cliente tem sempre razão. Isso é verdade, é fato. Mas em relação ao Código de Defesa do Consumidor, também existe a falsa ilusão que o cliente sempre tem razão mesmo. E tem algumas exceções, há que estudar o código. Deixa eu entrar nessa conversa, nem eu, né, no caso é o Luiz Fernando Matucci, do bairro do Gonzaga, em Santos. Apesar de muitas lojas possuírem um manual, ali o código, né, que é obrigatório, me parece. Isso, né? Obrigatório. Muita gente não entende, nem o cliente, muito menos o vendedor. Vocês não acham que deveria ser mais simples de entender? É complicado o código? Eu estou terminando o direito agora e eu perguntei para um professor, que é um excelente professor, um juiz que é especializado, meu professor é um juiz especializado em Código de Defesa do Consumidor, e na matéria ele fala justamente isso. Deveria ter uma cartilha. Aliás, isso é uma previsão que tem no próprio código. O próprio código contém essa previsão que os entes públicos, principalmente o município, devem elaborar cartilhas e essa educação. Porque, para ficar mais fácil. Porque o código, vou dar um exemplo fácil. Defeito. O código chama de defeito quando você coloca em risco a saúde ou a segurança do consumidor. Não é quando, vamos supor, você comprou uma televisão, a televisão não funciona. A pessoa, está com defeito. Para o código, isso não é defeito. Defeito você vai explodir e machucar a pessoa. Isso é defeito. Isso é vício para o código. Então são coisas que as pessoas não estão acostumadas, é claro. A terminologia, né? A lei ela é técnica. Ou a terminologia. A terminologia, mas todo mundo vai chegar na sua loja ou na minha loja e vai falar assim, olha, esse produto está com defeito. Não funcionou, está com defeito. Isso não é defeito, isso é vício. É porque a terminologia... É diferente, mas está no código, Quando você cria a terminologia, normalmente quem vai criar... Santos que também está aí, está logo também formado em direito, né? Isso aí. A terminologia, o que acontece? Fica muito difícil você tentar colocar por escrito situações que são corriqueiras e até situações de negócio, que é exatamente o que está prevendo o Código do Consumidor. E, na verdade, o erro não está nem aí. O erro que aconteceu é que
O Código do Consumidor, ele foi tão comemorado quando ele foi lançado, há 20 anos atrás, acho que foi em 94, né? Deve estar 90. 24 anos, né? 24 anos. 24 anos. Então, o que acontece? O que deveria ter acontecido é que no processo de que ele estava sendo para ser publicado, deveria ter sido feito campanhas, deveria ter feito uma série de programas especiais, onde você levaria o público a conhecer melhor aquilo. Porque eu falo isso sempre, é que nem manual de instrução de aparelho. Quando você pega o manual de instrução para o aparelho, quem escreveu aquele manual domina o aparelho. Então é mais fácil para ele escrever, mas ele às vezes não sabe explicar, ele sabe escrever. Quando você vai que a gente fala, né, fica fuçando ali no aparelho, e depois que você domina o aparelho de tanto fuçar, você vai ler o mesmo manual e fala assim, pô, não é possível, eu estou entendendo tudo o manual. Mas será que naquele dia que eu li eu estava burro, né? Mas você, por exemplo, que então, quer dizer, tem que ter é uma da BNT, didática, né? Que é a Associação Sim. Brasileira de Normas Técnicas. Na realidade, existe uma normativa da BNT para que os aparelhos, nisso que você está falando, Sim. eles têm um procedimento de funcionamento Facilidade. iguais, né? Praticamente, né? Os botões de liga e desliga, eles têm os mesmos padrões, o volume, o mesmo padrão. Então, não existe isso na BNT? Para você ter uma ideia, esse entra e sai, porque às vezes as normas os produtos vão melhorando e as normas... tomada agora, e as normas ficam obsoletas. Posso interromper? Já 16 mil normas, entra e sai. Eu quero dar uma explicação um pouco maior sobre essa atuação da BNT, como é que é a formação, né, que é de interesse de todos nós, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Sim. Como é que você chegou a ser um agente autorizado? Mas antes, para encerrar o break, eu tenho uma pergunta aí para todos, fiquem à vontade, né? Vocês acreditam que o funcionário se empenhe, dedique em trabalhar mais e até mesmo fazer hora extra quando recebe piso salarial mais comissão, mais hora extra? Rosana Pestana, do bairro do Saboó. Um estímulo para um funcionário, atua diretamente. A Rosana botou o dedo na ferida, motivação, né? Eu tenho minha opinião, João, não sei se compactua com a minha opinião, eu acho que a motivação, realmente o salário ou o ganho, né, a parte financeira, ela pode funcionar como motivação, mas eu não acho que ela é a motivação principal. Eu acho que o trabalho e gostar do que faz, eu acho que é o ponto principal de uma pessoa, né? Gostar do que faz, se dedicar, conhecer a missão e não só o nome da sua empresa. Eu acho que o salário e o maior rendimento é o resultado daquela motivação que você teve. Eu não sei se você concorda comigo em relação a isso. Eu não só vejo que é não porque motiva. A pessoa ganhe bem, que ela vai trabalhar bem. Isso, exatamente. Mas normalmente, porque ela ganha mal, ela acaba trabalhando mal. Então, o salário, o ganho dela, não vou nem falar em salário, que é mais complexo, mas o ganho dela mensal tem que ser o combustível. É o combustível dela. É o combustível da maioria das pessoas, é o combustível. Então, você acaba tendo uma determinação maior, uma força maior. Não é porque você vai ganhar bem que você vai trabalhar bem, mas quando você acaba ganhando mal, você acaba, exceto, claro, tem as exceções, tudo tem exceção, mas normalmente acaba trabalhando mal, porque você perde a motivação, você tem outros problemas também, você tem necessidades e você quer crescer na vida, você quer ter um estímulo pessoal realmente, e o dinheiro, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma encontrada até hoje para estimular as pessoas. É isso aí. Bom, o programa CDL TV vai parar um pouquinho, vamos para o nosso terceiro intervalo, segundo intervalo, depois do terceiro bloco, a gente volta já já. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4 horas da tarde.
bem, de volta ao vivo aqui na TV com o programa CDL TV, organizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, entidade representativa de mais de 1.000 estabelecimentos comerciais filiados nas áreas contíguas da praia, nos shoppings de Santos. É um prazer ter a sua audiência, né? Lembrando que nosso programa é toda terça-feira ao vivo das 18 às 19 horas, com reprises semanais no sábado das 19 às 20 horas. Conosco aqui, Nicolau Miguel Albeide, presidente da CDL Santos Praia, comentarista fixo do nosso programa. O Rick Santos, agente autorizado ABNT, radialista bastante conhecido aqui na nossa região. E o empresário João Vilela. Então eu retomo a pergunta que eu fiz ao Rick, não é? Como é que é a formação de um agente autorizado da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT? Então é importante destacar para o telespectador, a ABNT é uma instituição já de mais de 60 anos, que se desenvolveu criando normas técnicas. O que seriam as normas técnicas? Você pegar um assunto, um ramo de atividade, um ramo de estudo e desenvolver normas para que haja a padronização, para que esses assuntos tenham a melhor, a gente fala até na linguagem popular, a melhor receita para aquela situação, né? Então você tem normas para segurança do trabalho, norma para qualidade, meio ambiente. E da ABNT, normatização que iriam as normas, ela se desenvolveu na ABNT cursos que treina as pessoas para essas normas, e a ABNT, da qual eu sou agente autorizado, que é a ABNT certificação, que é a instituição que vai verificar se aquela norma e sobre aquele assunto para aquela instituição ela foi implementada, se ela está realmente de acordo a implementação, a empresa, a instituição adotou aquela norma e ela está sendo executada perfeitamente pela qual ela foi criada. Então a ABNT certificadora vai lá para fazer a verificação disso. E tem outras certificadoras famosas internacionalmente, a DNV, a Bureau Veritas e mais outras certificadoras. Então o nosso intuito é justamente que as normas sejam divulgadas, sejam adotadas pelas instituições e automaticamente deixamos a ABNT deixa à disposição do empresário, do cliente, que ele escolha quem ele acha melhor para fazer a verificação. A certificação são os famosos ISOs, não é? Pode ser também, porque você tem várias normas, tem normas ISO, inclusive normas da própria ABNT. Popularmente, né? São de domínio público. Né? Porque a ABNT também cria normas brasileiras, né? A ISO é uma instituição internacional. Como a ABNT é representante no Brasil, ela pega a norma internacional que está em inglês e traduz ela para o português e automaticamente publica essas normas. Ok. E agora, os comerciantes aqui presentes, né? E a Black Friday está chegando aí, está muito comentado, né? Nicolau, o que você acha? O João também vai comentar, o Rick fica à vontade. O Black Friday é válida. Eu tive até a oportunidade de falar hoje mais cedo sobre o Black Friday. Eu acho que estamos começando, né? Engatinhando, né, João? É verdade. Eu acho que realmente é uma promoção. Inspirada nos Estados Unidos, inspirada né? Sexta-feira negra. Sexta-feira negra. Que são os descontos, né? É até interessante falar o porquê. O porquê do negro, né? Porque eles não têm estamos no azul. O preto no gráfico deles, né, quando eles vão fazer o gráfico das empresas, é preto, e o vermelho que é a queda. Então o preto, na realidade, o Black Friday quer dizer que é um aumento de vendas que eles vão ter. O preto vai ficar no azul, o nosso azul. Opa, né? Que beleza, hein? Então, eu acredito que nós vamos crescer em relação a isso. Eu acho que nesse primeiro momento são as grandes empresas. Eu venho aqui até elogiar a postura, porque o que é para criticar nós criticamos, o que é para elogiar nós elogiamos, a postura do SIDOC, né, de Santos, na pessoa do senhor Rafael Quaresma, que está fiscalizando realmente se essas promoções são verdadeiras. Nesse ponto a CDL defende esse tipo de postura, claro. Porque nós somos realmente, eu sempre fui muito contra esse tipo de propaganda enganosa, porque eu acho que isso não leva a nada e o consumidor também não é bobo. O consumidor ele percebe que aumentaram o preço para poder baixar o preço. É aquela grande questão que comenta-se, né? Que é tudo pela metade do dobro. Metade do dobro que volta ao preço normal. E isso é justamente o que eu comentei no bloco passado, da transparência e honestidade. Se você não tiver, uma das coisas que eu procuro colocar na loja é transparência. Então os produtos que eu tenho inclusive no YouTube, todos os comerciais gravados que a pessoa pode acessar facilmente. E ver então ela vai ver realmente se aquele preço... E outra,
Hoje em dia você pega, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um tablet, todo mundo tem internet, acesso à internet, as pessoas entram, consultam e vão ter a certeza de um preço verdadeiro realmente. Se aquilo é uma promoção de verdade ou simplesmente é uma enganação que você colocou. Enganando o cliente. E uma prejudicada, né, João? É o próprio comerciante. Lojista, vai ficar taxado que está colocando um produto que não é verdadeiro. Ou seja, no dia anterior custava 10, você coloca agora por 20, mas faz por 10. Quer dizer, faz a metade do dobro. Isso aí prejudica muito, porque deixa eu colocar aqui a percepção de um telespectador, é o Luiz Gustavo Barros da Vila Rica, de Santos. Bom, ele diz assim, nos Estados Unidos, segundo o Luiz Gustavo, né, os descontos do Black Friday são verdadeiros, e por isso o evento é um sucesso. Tanto é que existem casos de americanos dormirem na fila para serem os primeiros a entrar quando a loja abrir. Já no Brasil, esse evento não existe, sim, utilizam o slogan da campanha para enganar o consumidor. Vemos propagandas em TV, internet, produtos de 700 a 600 reais. Podemos dizer que esse é um exemplo de que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo? Aqui o Luiz Gustavo, que claramente não acredita nessa iniciativa, que é tão interessante. Exatamente. Né? Mas você pega os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, quer dizer, os Estados Unidos tem essa relação de negócio. Você acha que o americano também não quer levar vantagem no negócio? Claro. Lá é um pouquinho diferente, né? Aliás, é a síntese, não aquela vantagem ilícita. Uma vantagem dentro do que é oferecido. A promoção lá é um pouquinho diferente nos Estados Unidos. Né? A gente está comentando. Né? Eles colocam o preço e o percentual. O preço da etiqueta, você já sabe ali claramente. Você sabe que você vai pagar já está lá já há um tempão, né? 70, que é formidável. Só muda o percentual. O preço continua lá. Exatamente. Você estava nos dias anteriores, meses atrás. Não tem jeito. Eu acho que isso é uma promoção que, inclusive, nós copiamos várias coisas de americanos, né? Que eu acho que boas, principalmente, e que eu acho que pega um mês que antecede o Natal, né, que realmente há uma queda, né, no comércio nessa fase, nessa época. Talvez para você não, né, João? Porque no Natal você vende preparativos. Mas para outros tipos de ramo, de atividades, há uma queda realmente, as pessoas tradicionalmente reclamam quando chega final de outubro, novembro, né? E essa promoção, ela vem somar, alavancar como já dá um início para o Natal, né? Hoje, com uma economia mais estável, as pessoas já podem fazer suas compras já com cartão de crédito, pagando em várias vezes. Então, eu acho que isso eu acho que é uma coisa boa para se somar. E aqueles produtos que, às vezes, o lojista, ele quer promover para poder, às vezes ele está com estoque grande ou ele quer promover o seu estabelecimento comercial, ele usa esse Black Friday como uma promoção global. Eu acredito, não sei se você acredita nisso, mas que nos próximos anos essa promoção deva crescer mais ainda como vem crescendo. Porque já existe uma expectativa. Mas já uma do coisa que é engraçada, você colocou uma a... coisa agora, Nicolau, os americanos, é verdade. Os americanos dominam essa parte do marketing no mundo americano, que tem uma sabedoria forte nesse ponto. Mas uma coisa que é interessante, que tem hoje no mundo inteiro, que o brasileiro que inventou, foi a questão da queima de estoque. Hoje você vê no mundo inteiro queima de estoque, que é a Black Friday mais ou menos isso. É o final de temporada. E você sabe que foi inventada no Brasil pelo Mapping. Quando ele pegou fogo na Praça Ramos, realmente, eles fizeram a primeira liquidação da queima do estoque. Queimou mesmo, pegou fogo no estoque. Então ficou um pouco chamuscada a geladeira, ficou um pouco chamuscada. Queima mesmo. Ficou queima, e hoje no mundo inteiro, o Mapping ensinou isso ao mundo. Quando pegou fogo no Mapping, fizeram uma liquidação, e daí todos os outros anos deu tão certo, foi uma Black Friday, entre aspas, deles, deu tão certo que eles começaram. Que o mundo inteiro copiou isso. Só queimar o estoque. Não por fogo, né? Não por fogo, mas queimar o estoque, porque as pessoas iam lá, olha, a roupa ficou um pouco manchada, ficou um pouco suja da fuligem. Então, eles fizeram, e é interessante que é uma coisa brasileira e pouca gente conhece. Eu gosto muito dessa. Que a queima de estoque foi o Mapping que inventou. Essas origens dos termos, eu acho muito interessante. Quando você estiver aqui, Nicolau, por favor, eu queria destacar aí no finalzinho do programa, um pincelado, uma participação do telespectador, até para vocês comentarem, essa questão da produtividade, de piso. É importante destacar que a palavra piso é o mínimo que a pessoa tem que ganhar. E, na verdade, é transformado em teto, quer dizer. Então, é o que é oferecido no mercado. Então, na verdade, é o mínimo. Quando você quer gente boa, você tem que saber que o piso é aquele, mas você precisa contratar mais. Por que eu estou falando esse destaque? Porque talvez as coisas no comércio aqui não estejam tão
o Black Friday demore para pegar, tal, por quê? Porque o que deve ser discutido, a gente pode falar de atendimento, de globalização, uma série de coisas, mas uma coisa que não mudou até hoje, que deve ser pressionado, é a questão da legislação brasileira. Porque o empresário, ele tem altos custos trabalhistas dos funcionários, ele é o governo, ele é o maior sócio, é o sócio que não tem pena do empresário, porque a tributação é muito grande em cima dos produtos. A gente estava até falando no caminho, a questão do preço dos carros, né? Sim. Que é uma tributação altíssima. Então, para que esse mix possa mudar, para a gente poder ter um consumidor que investisse mais, na época do Natal, agora a gente vê, por exemplo, tem famílias que se reúnem e falam assim, não, esse ano nós vamos, começou há 2 décadas atrás, há um tempo atrás, a questão do amigo secreto, hoje nem o amigo secreto está mais. As famílias estão se reunindo, estão combinando um Natal diferente, pagar contas atrasadas, exatamente por quê? Porque é o alto custo que o empresário paga, ele infelizmente não pode investir muito na empresa dele, no comércio dele, contratar gente, porque ele é um tributo altíssimo, e o risco é altíssimo. Então eu acho que o que deveria ficar, acho que o estímulo é que haja pressão em cima do governo, para que haja uma mudança nisso, para que o consumidor seja o melhor beneficiário. Porque você pode ver, quando o governo deu aquele desconto de IPI, o que aconteceu? Explodiu a venda de carro. Né? Então, aí eles quiseram manter também por muito tempo, aí a promoção deixou de ser promoção. Deixou de ser promoção. A linha branca também, a linha branca, todo mundo trocou a sua geladeira, a sua máquina de lavar. Uma promoção causada pelo governo, né? Por uma questão de redução para não haver desemprego. Mas perde minha culpa do governo. O empresário é mágico, com altos custos ele tem que contratar um funcionário pagando razoavelmente o que não dá para ele quebrar ele tem que buscar qualidade de funcionário. Quer dizer, o empresário ele faz a mágica, o governo não mexe no dele. Né? Você está falando direito, você sabe bem o que está falando também, a gente sabe dessa questão da nossa legislação tributária. Primeiro que ela foi baseada no Código Trabalhista italiano da época de Mussolini. Ela é completamente fascista. E engana o empresário e engana o funcionário principalmente. O funcionário ele acha que ele está ganhando mais, por exemplo, e não está. Nos Estados Unidos não existe 13º. Tinha que fortalecer, como acontece nos países mais desenvolvidos, fortalece o sindicato, que na hora da alta ele vai aumentar o salário, na hora da baixa ele vai reduzir o salário, como acontece em qualquer lugar do mundo civilizado. Nossa legislação é engessada. Nossa legislação não permite que quando dê uma alta, por exemplo, você pague o mínimo, pagando piso por causa disso. Porque quando você não pode reduzir depois o salário se você tem uma queda. Então, se aumentou, você tem que continuar subindo. Nos outros países é uma diferença muito grande em relação a isso. Então, nós temos que mudar nossa legislação trabalhista, que é arcaica, que é engessada, que tem mais de 30 mil normas. Essa questão de CLT. CLT, nos Estados Unidos você ganha por hora. Se você e você recebe por sábado. E você recebe por sábado. Agora, sabe por que recebe por sábado nos Estados Unidos? E nos países civilizados? Porque lá não tem 13º. Se você somar, nós no Brasil não temos 13º. É uma ilusão que foi dada por Getúlio Vargas achando que isso fosse uma benesse. Politiqueiro, né? Politiqueiro, é uma politicagem. Se você somar e ver a diferença que dá dos dias por ano que você paga por mês, em vez de você pagar por semana, se você pagar por semana, você já pagou o 13º. São 52 semanas. Se fizer a conta em casa, vocês vão ver. E você fizer a soma, você paga por mês, você na realidade... Perdi umas 3 semanas, 4 semanas. São 30 dias exatos. É verdade. O 13º, na realidade, é o que você deixou de pagar durante o ano. É verdade. E as pessoas não fazem essa conta, que é uma conta simples. Mas por favor, né? Não conta isso? Não vão contar? Chega lá na loja, todo mundo com a calculadora na mão, né? Não contar isso? Não vão contar isso, então. Ainda bem que ninguém está assistindo a gente. Fica só entre a gente. Bom, deixa eu falar. Vocês são 2 empresários, né? Que são empreendedores mesmo, né? Acreditam sempre que as coisas vão... Claro, com a devida responsabilidade profissional. O empresário já é quase herói, né? Exatamente. E muitos são heróis. Então, queria perguntar a você, Nicolau, João, expectativa para esse final de ano? Olha, eu tenho uma expectativa de crescimento em relação ao ano passado, em torno de... Bom, nós podemos jogar com os números, né? Eu falo em torno de 3%, mas eu posso falar 10%. Porque se nós tivermos uma inflação embutida, em torno de 6, 7%, nós podemos falar 10%, que estaria real 3%.
Então, aí fica um número mais agradável. Qual seria? 10%. 10%, vai. Mais agradável. Engana que eu gosto, vai. Sim. Porque nós temos aí realmente uma inflação contida, as coisas aumentaram e nós percebemos, principalmente nesse ano de 2014, houve realmente. Mas, e as pessoas, inclusive, estão aí vivendo um pouco de instabilidade, né? Principalmente os empresários. Está se falando de uma política econômica para o ano que vem, não muito agradável. Mas eu tenho fé que isso aqui remédios amargos, vem aí, Eu né? acho que nós já tivemos, eu já estou aí há mais de 30 anos nessa lida, vamos falar assim, né? Que é uma lida, né? Isso aí. Sim. E já passamos aí por vários planos, né, João? Eu já passei por plano Cruzeiro, Real, não, plano... Cruzado, Plano Cruzado Verão, Novo, Sarney, Cruzado Cruzado Novo, teve tudo quanto é plano. Bresser, corta zero daqui, tira Dos os réis, zero, você passou pelos zero. réis também? Não, os réis ainda não. Contos de réis. né? Contos de réis ainda não chegou na minha fase, mas passamos aí por poucas e boas. E sobrevivemos, e realmente eu acho que é aquilo que nós falamos no início, comerciante ele tem que ter aquele instinto, né, de olho de tigre. E é como todo ano, tem que ser. eu acredito que esse ano vai ser um ano que no final vai dar para guardar aquele dinheirinho para pagar as contas pelo menos no ano que vem, né? E daquele comerciante que sempre troca o seu carrinho, que sempre tem o seu lucrinho, que pode comprar alguma coisa nova para ele. Nenhuma extravagância, mas acredito que nós vamos poder ter esse lucro. João, a expectativa é boa, mas o tempo ficou curto para você também Ficou se expressar. curto, já é verdade. Mas, obrigado pela presença. Obrigado, mas vez. é justamente isso que o Nicolau colocou perfeitamente. Né? É por aí. Não, mas não também não é tanto, né? Pode Não, mas é justamente isso. Disse isso. tudo. Disse tudo. E, o presidente, o que a gente tem realmente é ter esperança. Não existe empresário, né, que não tenha esperança. Se não tiver esperança, pode fechar, porque não tem. Qualquer pessoa, é né? óbvio, isso Claro, faz parte do coisa, comerciante. a expectativa, a esperança, a confiança faz parte da gente. Então, Se não tiver, é melhor nem entrar Você pro falou comerciante é um aqueles dois otimista pilares, por natureza. as duas palavras que você falou, honestidade, né? Transparência. E transparência. Eu devolvo uma que a gente que é da área de comunicação, né? É inspiração e transpiração. Só inspiração não adianta. É verdade. Acho que é até mais transpiração que inspiração. Em todos os ramos, né? É verdade. Todos os ramos. Rick Santos, agente autorizado da ABNT, meu grande amigo. Eu agradeço a presença prazer mais ter uma você vez, com o a gente. convite de vocês. E é isso aí, eu acho que temos que ter fé, porque o mundo, né, hoje com essa globalização, ele está divulgando, compartilhando bons exemplos. Eu acho que com os bons exemplos e com a boa informação, a gente consegue melhorar a vida das pessoas. É para isso que a gente está trabalhando e tem essa luta, né? É isso aí, que não para, né? Obrigado a você de casa, reprise desse programa sábado das 19 às 20 horas. Agradecemos a nossa produtora Larice Moraes, a equipe técnica aqui da TV Com, né? A TV Com realmente sempre com essa equipe fantástica. Um abraço ao Augusto Capô de Casa, o comandante do time, e até a próxima semana, se Deus quiser.